Vamos começar, né? Hoje eu vou falar sobre 4 formas de aumentar a autoconfiança. Esse vídeo vai ficar no Instagram e no YouTube. E eu quero, começar explicando que dessa forma, esse assunto, eu não tenho como pedir para as pessoas acreditarem em si. Porque se o tema mesmo fala, sobre autoconfiança, é porque a pessoa está sem a confiança em si, As dicas que eu vou passar para vocês, elas podem parecer muito óbvias, elas podem parecer muito simples, E elas são muito simples. Só que, gente, o que eu percebo claramente é que as pessoas negligenciam tudo que é óbvio, Aquela questão da respiração, eu não tenho tempo, A pessoa respira 24 horas, a vida inteira, e aí na hora de sentar e fazer uma respiração consciente, prestando atenção em si e na respiração, as pessoas não fazem, Por mais simples, você não precisa de nada, só de você e de 2 minutos, Então, essas dicas que eu vou dar para vocês são todas muito simples, Vocês estão aí com elas na mão, mas não negligencie a importância de todas essas dicas que eu vou passar para vocês. Vou passar 4, porque eu tenho percebido que a gente recebe muitas informações na vida, e principalmente com a rede social, são inúmeras informações todos os dias, e aí a pessoa começa vendo uma informação de manhã, chega de tarde já tem outra, chega à noite já tem outra, e na hora de dormir não aplicou nenhuma, Então são 4 dicas simples para vocês conseguirem entender e aplicar no seu dia a dia, sem ter que transformar demais o seu dia e sem ser muita informação. Qual que é o problema maior que existe nas pessoas que têm autoconfiança baixa, Elas não conseguem acreditar em si, elas não conseguem acreditar nas suas habilidades. Tudo que elas vão fazer, todas as atitudes dela, sempre tem um medo antes, Porque elas têm muito receio de dar errado, Tá muito coladinho ali com a ansiedade. Então a pessoa, ela, com autoconfiança baixa, ela tem sempre muito medo se vai dar errado e se ela é capaz daquilo, Se ela tem real capacidade de fazer as coisas que ela se predispõe a fazer e acaba não fazendo. Então eu tô falando com vocês aqui de uma forma muito clara e muito respeitosa para que vocês coloquem em prática essas dicas, mesmo vocês não tendo essa confiança necessária. A primeira dica já é exatamente isso: agir, tá? É para vocês agirem mesmo sem confiar. Faz de conta que tem confiança, faz de conta que você acredita que vai dar certo, faça. Não fica pensando muito não. Se você ficar pensando, você vai criar um monte de imagem negativa na sua mente e não vai fazer. Então, todas as vezes que você tiver que fazer ter um comportamento e enfrentar uma situação, ao invés de você ficar se questionando e começar a colocar ali em xeque a sua capacidade em relação àquilo, vai lá e faz. Por quê? Porque a confiança só aumenta quando a gente tem atitudes e resultados diante dessa atitude. Então vamos colocar aqui: se você tem autoconfiança em baixa e aí está sempre com medo de fazer as coisas, você tem reforçado diariamente, frequentemente, a baixa autoconfiança. Você não faz, então você não sabe do resultado, você prefere evitar. E quando você finge que confia, finge que acredita que vai dar certo e vai lá e faz, você corre um grande risco de ter um bom resultado, Então, esse caso, de fazer mesmo não acreditando, ele é super positivo e super eficiente, porque a possibilidade de dar certo é muito grande, Eu falo que é 50%, 50%, Então, você tem 50% de chance de dar certo. E qual que é a força que pode acontecer dessa primeira forma de aumentar a autoconfiança? É você repetir, tá? Não é simplesmente agir. Todo final de semana eu tento, toda semana eu tento, mas aí acabou que eu desisti e tal, não vou tentar mais. Não, gente, o que faz as coisas terem resultado é a repetição, Então, haja fingindo que acredita, E vai repetindo aquela atitude até você começar a ter os resultados que tanto deseja, tá? Então, a primeira dica e mais importante
não acreditar, é fazer, tá? Que a crença de que vai dar certo vai acontecer de acordo com os seus atos. Então vai lá, faz de conta que você não tem outra opção. Vai lá e faz, né? Uma pessoa no desafio falou assim, nossa, eu tive que enfrentar uma situação que eu não queria, mas eu fui, né? E aí, assim, foi uma situação chata, desagradável, mas acabou que eu fiquei livre, né? Imagina se ela não vai. Se ela não vai, ela ia ficar ruminando aquilo ali, ia ficar protelando, ela ia ter que viver essa situação, era uma situação de família. Então não tinha como escapar. E aí ela falou, não, com o tempo eu vou acostumando com aquilo, vou aprendendo a lidar e tal, e tem outras dicas, né? Então, pra gente aumentar a autoconfiança, o primeiro passo, o principal, é agir mesmo sem confiar, tá? E aí isso vai reforçando a sua capacidade de acreditar em si, tá? Cláudia, Mônica, Fernanda, Ozenilda, boa noite. Então eu vou falar, né, de uma forma mais simplificada, né, 4 formas só, porque assim vocês já colocam nessa semana. Então pensa aí, o que eu preciso fazer essa semana, que eu fico protelando e eu acho que eu não vou ser capaz, que eu não acredito que eu vou conseguir, mas eu vou ter que fazer, eu vou seguir a dica da Lília ali, eu vou fazer, eu finjo de conta, né, eu vou fazer de conta que eu sou capaz e eu vou conseguir e tal, eu vou fazer, né, e ver o que vai dar, tá? A segunda é uma dica para relacionamento, tá? No finalzinho, eu vou dar uma dica que eu costumo dar sempre, né? Ela é bem óbvia para todas as questões que eu falo aqui no meu canal, mas a segunda dica, né, é uma dica de autoconfiança para relacionamento. Dica importantíssima, gente, pare de culpar tanto a si mesma quanto outras pessoas. Qual que é o perfil da pessoa que gosta de culpar os outros ou a si mesmo? A pessoa tem um certo comportamento de vítima, né? Então ela fica culpando o outro que a vida não deu certo, ela fica culpando o marido, fica culpando o chefe, né? Eu não vou pra frente porque meu chefe não deixa, ele tem perseguição comigo, ele tem implicância comigo, né? Meu marido, ele é muito difícil, ele não conversa, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo, por isso que minha vida é ruim. Então a pessoa fica naquela postura de passivo-agressivo, porque é aquela vítima, né? Tudo dá errado pra mim por culpa do outro, mas ela é agressiva, porque ao mesmo tempo que ela tá ali como uma coitada, como uma vítima, ela tá ali culpando o outro, ela não se responsabiliza por nada. E aí a autoconfiança vai ficando lá embaixo. Por quê? Porque tudo que acontece na sua vida é culpa do outro. Então olha que coisa muito triste para uma pessoa que tá querendo aumentar a autoconfiança. Ela tá sempre colocando a própria vida, né, na mão do outro. Então não tem como ela aumentar a sua autoestima, né, sua autoconfiança, porque ali ela não tem força para agir. Enquanto ela estiver colocando a culpa no outro, ela não tem força para agir. A culpa de tudo está longe. Enquanto a culpa está longe, ela não tem capacidade de mudar. É o outro que faz, né? Hoje eu não consigo ver toda a live, vejo no YouTube depois, tá, Cláudia? Então assiste lá, tá? Curte lá também no YouTube. Tô aprendendo a usar o YouTube, viu, gente? Depois eu vou mandar pra vocês as coisas do YouTube. Eu parei de fazer live no YouTube porque a luz não tava legal. E até hoje não tá. Eu tô filmando aqui, eu não sei se é o telefone, mas aos pouquinhos vocês vão conseguir assistir tudo lá no YouTube pra quem tem mais facilidade de lidar no YouTube. Então, culpar o outro também me coloca numa situação de manha, né? Uma pessoa fica mais manhosa e ao mesmo tempo controladora. Então, o que acontece quando você culpa o outro e fala com as outras pessoas? Ai, minha vida é muito difícil, dá tudo errado na minha vida por culpa dos meus pais, né? Minha criação, a falta de dinheiro. Então, você fica ali chorando, né? Uma postura de manha, de birra ali, e ao mesmo tempo controlando, porque acaba que as pessoas ficam com dó e começam a fazer as coisas de acordo com o seu sofrimento ali, né? Então, é uma postura manhosa, controladora. Você já viu que as pessoas, às vezes,
costumam passar panos quentes, né, para as outras pessoas, para o manhoso, né, para a pessoa mais manhosa parar de sofrer, de chorar. E isso não é uma crítica, é para vocês refletirem se vocês têm essa postura. Sabe por quê? Porque ficar na posição de passivo-agressivo, manhoso, controlador, você até tem uns ganhos, mas sua autoconfiança fica lá embaixo. E aí é muito ruim você perceber que essa sua postura deixa a sua vida na mão do outro, né? E pior ainda, a sua vida ruim, né? Porque se você fica na postura passivo-agressivo, manhoso, controlador ali, você está controlando o outro de acordo com o seu sofrimento, com o seu choro, com sua manha, né? Você está ali controlando a vida do outro em cima de um sofrimento. Então você vai passar a vida inteira sofrendo para ter alguns ganhos que não são muito bons do outro, né? Então reflitam se vocês têm essa postura, porque isso não ajuda em nada na sua autoconfiança. Sabe aquela pessoa extremamente dependente, que o irmão tá sempre fazendo as coisas, que o pai tá sempre fazendo as coisas, se cuidando. Ah, eu não posso falar, filho, com fulano, que fulano chora e tudo mais. Se você é esse fulano, né, que tá com a autoestima e a autoconfiança baixa, né, sempre aumentando ali a ansiedade também, porque você quer muita coisa, você sonha, você tem sonhos, mas essa autoconfiança tá baixa e você reforça a sua autoconfiança com essa postura de vítima, de mãe, de eterno sofrimento. Você carrega ali o sofrimento nos seus braços, só que esse ganho não te faz crescer. Então reflita, saia dessa postura de culpar o outro, de colocar a sua vida na mão do outro, para que você consiga ter uma autoconfiança bem trabalhada, né? Você vai evoluindo ali. Quando você sai dessa postura de colocar o outro como culpado, você começa a se responsabilizar. Tem um peso nisso? Tem, mas você começa a ter ganhos em cima do seu comportamento. E isso é super gratificante. É muito satisfatório, sabe? Então, o que você pode fazer nesse sentido? Toda vez que você perceber que está chorando, que sua fala é sempre colocando outro, para, né? Reflita e se responsabilize. Tá, tudo bem, minha vida pode ter sido ruim, meu relacionamento tá ruim, meu trabalho tá ruim, mas o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, é uma reflexão que eu faço para vocês para aumentar a sua autoconfiança. Uma outra coisa muito positiva para a autoconfiança é você pensar fora da caixa. Deixa eu parar aqui, porque por algum motivo a gravação parou, tá? Vou tirar daqui. Ei tia, tudo bem? Vai pensando fora da caixa, né? E que é a terceira dica que eu dou para vocês. Só um minutinho. O que é pensar fora da caixa? É você parar de se comparar com os outros. Então, psicólogo, médico, qualquer trabalho, né, que você faça ali, artesão, autônomo, trabalha numa empresa, nada pior para a autoconfiança do que você ficar se comparando com o outro. Então, quando você se compara, você acaba querendo fazer igual ao outro, porque você admira o outro, você quer fazer igual a ele, e aí o seu jeito não é aquele. Então, você vai tentando imitar o outro ali e vai se frustrando. Então, pensa fora da caixa, sai do padrãozinho, sai daquela coisa que já existe, né, de imitar o outro. Você pode até ter uma pessoa como inspiração, mas ela é única, né? Ela tem o jeito dela de fazer as coisas, de se comportar, de viver a vida, os sonhos dela, e você vai criar o seu. Então, mesmo que você a admire, você pode criar a sua vida, a sua forma de lidar. E isso trabalha as suas habilidades, né? Quando você foca nas suas habilidades, na sua essência, no seu jeito de ser e para de se comparar com o outro, você começa a ter uma autoconfiança melhor. Porque você vê que ali tem uma coisa sua, né? Tem um jeito seu de fazer as coisas. E aos poucos você vai tendo o resultado diferenciado e começa a aumentar a sua autoconfiança. Né? Então pensa fora da caixa, gente. Para de tentar ser igual ao outro, né? Uma das coisas que eu quero falar, né, depois que eu vou pular para agora, é quando você tem ali as mídias sociais, que às vezes é muito cruel, né, você ficar seguindo pessoas que parece que tem um padrão de vida que é irreal,
né? Para de fazer isso. Você pode até seguir, né? Mas filtra, que não existe uma vida perfeita, não existe uma pessoa que não erra, não existe uma pessoa que faz tudo perfeito. Sempre uma área da nossa vida vai estar, né? Vai estar aquém do que a gente desejava, né? Mas outras áreas estão muito boas. Então, é isso que vocês precisam refletir, tá? Toda vez que você começar a se comparar com o outro, querer imitar o outro e estiver se frustrando, pensa em como você é e o que você pode fazer para criar a sua forma, para pensar fora do padrãozinho e aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança, exatamente descobrindo o que você faz de melhor, tá? Então, o que eu ia subir é exatamente isso, parar de imitar as pessoas, de rede social, de vida perfeita, e focar no que você tem de melhor. Tá? O tempo inteiro, em todas as minhas lives, todos os meus vídeos, eu falo pra gente parar de pensar no ruim e começar a pensar no que você tem de bom. Tá? Então foca pensando fora da caixa, na sua essência, na sua forma de fazer as coisas, nas suas habilidades, sempre naquilo que você tem de bom, nas suas qualidades. Faz uma lista das suas qualidades, faz uma lista naquilo que você faz de melhor. Sabe? Não, eu tenho essa qualidade, eu faço isso muito bem. Aline, mas o que isso tem a ver com o meu trabalho? Não sei, né? De repente não tem nada a ver com o seu trabalho, mas isso já te deixa mais autoconfiante, sabendo que você tem inúmeras qualidades, inúmeras habilidades. E aí você começa a mudar o padrão de pensamento, você começa a ver tudo de bom que você tem em você e tudo de bom que você tem para oferecer. Tá? Então, a terceira dica, né? A terceira forma que você precisa para aumentar a sua autoconfiança é sair fora da caixa, gente. Cria em cima do que você é, em cima do que você tem, tá? Você vai se surpreender, viu? E a quarta e última forma dessa live, porque tem inúmeras, eu vou fazer várias para vocês, que você reconfigure as experiências que você teve. Qual que é o maior desafio de uma pessoa que tem autoconfiança baixa? Sair das experiências negativas que teve e criar novas experiências positivas. Então, uma pessoa, por exemplo, que viveu uma situação ruim num relacionamento. Então, ela começa a usar essa experiência negativa para toda uma vida. Né? Aí ela, ao invés dela aprender com aquilo, dela ver, né, aquela situação de uma forma que é mais leve, de aprendizado, ela começa a achar que ela não tem merecimento, né, de receber amor. Né? Ela não merece ser amada. Então a gente tem que reconfigurar isso. A gente tem que ressignificar aquela situação negativa para criar possibilidades futuras. Né? E isso a gente pode colocar, né, reconfigurar todas as experiências negativas. Então, eu falei de um relacionamento, reconfigure, né, reflita se você viveu uma situação negativa no trabalho. Né? Eu já tive paciente, por exemplo, que foi mandado embora por questões desagradáveis no trabalho, e ele queria arrumar um outro trabalho, mas ele não saía daquela tristeza das coisas que aconteceram no trabalho antigo. E aí ele foi carregando isso, e toda entrevista, de certa forma, ele passava isso na entrevista. E ele não conseguia um trabalho melhor, porque ele estava preso lá, naquela experiência negativa. Então, ao invés dele aprender, né, o que aconteceu naquele momento da vida dele, quais foram os comportamentos dele, quais eram os valores das pessoas que ele estava lidando, de repente ali não era um lugar para ele. Né? Ao invés dele aprender com aquilo, ele colocou ele debaixo do braço. Eu sempre falo, quando a pessoa agarra num problema, ele coloca o problema debaixo do braço, né? Ele agarrou naquele problema que ele não conseguiu ir para frente, aquele peso não deixa ele ir para frente, né? Então, teve uma experiência negativa num trabalho, reconfigure. Não fique achando que você não é merecedora de um bom emprego, né? De uma boa experiência profissional, carreira, né? Teve problema aí financeiramente, né? Passou muito tempo da vida devendo, não conseguia guardar dinheiro, então a pessoa acha assim, não nasci para ter dinheiro. Isso tudo é fala de gente que eu já atendi, de gente que eu já convivi. Então a gente precisa reconfigurar, tá? A quarta dica, reconfigure as suas experiências, né? Reflita e veja que aquilo ali foi uma experiência de várias outras boas que você pode viver na vida. Enquanto você não reconfigura, não planeja aquilo ali de uma forma diferente para o seu futuro, você fica agarrado e a coisa não anda, não flui.
né? Então, se você pensava que não era capaz de juntar dinheiro, que você não conseguia juntar dinheiro, você não nasceu para ter dinheiro, você vai reconfigurar isso, porque você tem ainda muita vida pela frente para ter um aprendizado novo de acordo. Então, o que você vai fazer? Você vai reconfigurar aquela experiência de dívida, de não aprender a guardar dinheiro, faz um curso de finanças, né? Tem um monte de coisa aí, curso gratuito, conversa com pessoas que são inspiração para você, por exemplo. Ela vai ter o jeito dela e você vai ter o seu, né? Porque o que as pessoas às vezes falam também, Lilian? Mas para a vida de fulano foi muito fácil, né? Ele sempre soube guardar dinheiro, tudo bem. Para ele sempre foi fácil. Mas aprende com ele o que ele pode fazer, né? Para te ensinar. Ele guarda X todo mês. Eu tenho só menos X, né? Então, se ele guarda 5 mil e você tem só 10, aprenda a guardar os seus 10, né? Então, a dica número 4, não menos importante que todas as outras, é você reconfigurar todas as suas experiências negativas, tá? Então, o que eu ia falar, né, que eu falei nas outras dicas sempre que você estiver pensando negativo sobre você, foca no positivo, tá? Nas suas habilidades, nas suas qualidades. E pare, gente, de ficar seguindo, você que está com a autoconfiança baixa, para de ficar seguindo, se espelhando em pessoas que você acha que são a perfeição, tá? Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém com uma vida que todas as áreas estão indo muito bem, tá? Acredite que a vida real é a sua vida, a vida de todas as pessoas que estão na internet são reais e têm problemas, tá? O que acontece é que às vezes elas estão agindo, fazendo a dica número 1, fingindo que tá tudo bem, e sendo que na verdade não tá bem, mas ela passa essa experiência e ela tá tendo frutos em relação a isso. Então essas são as dicas de hoje, tá? Eu queria agradecer vocês, né? Eu tenho conseguido fazer lives mais curtas, mais objetivas, mas é para que vocês consigam realmente assimilar, tá? Quanto mais informação, menos vocês assimilam. É até gostoso o bate-papo, mas às vezes as informações ficam perdidas, tá? Então aí, ó, quais são as 4 formas que eu falei hoje, mais alguns bônus ali. Reconfigure as experiências negativas, pare de culpar os outros, né? Pense fora da caixa e haja, simplesmente haja, tá? Até você começar a ter os seus resultados, com repetição. E o bônus pare de ficar seguindo pessoas que você acha que são perfeitas, porque não são, tá? Não existe. Gostou, Mônica? E sempre foque nas suas habilidades e nas coisas que você tem de positivo, tá? Porque negativo todo mundo tem. A gente tem sempre que evoluir. Evoluir é isso, melhorar aquilo que não tá bom, né? Mas se a gente focar só naquilo que a gente não tem, a gente fica com a autoconfiança baixa, né? Então vamos focar naquilo que a gente tem de bom para melhorar cada dia mais e a autoconfiança ir aumentando e você, com esses resultados, começar a ter uma autoconfiança cada dia maior, tá bom? Para parar de te impedir, de te limitar, de conseguir, de conquistar tudo que você merece, né? Que a gente merece ser feliz. E às vezes a baixa autoconfiança não deixa, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã teremos mais. Me manda, né? Ontem as meninas pediram uma live sobre autoconfiança. Então, meus temas são autoconhecimento, ansiedade, emagrecimento, autoconfiança, medo. Manda pra mim no direct o que vocês querem saber, tá bom? Um beijo, Fernanda. Um beijo, Mônica. Tia, obrigada pela presença. A Cláudia vai assistir depois. O Zenilda. Um beijo para todas vocês. Essa quarta, quinta e sexta fica mais difícil fazer live mais cedo, mas segunda e terça eu tô reservando para isso. Amanhã nós teremos live com a Vivi, que é de constelação familiar. Nós vamos falar sobre criança interior, é um tema que eu amo, né? A gente vai falar sobre maturidade, sobre deixar a criança aparecer, mas tem uma forma dela aparecer que é saudável. Então fiquem aí com a gente, nós vamos fazer, se eu não me engano, 4h30. Tá? Eu vou fazer a arte daqui a pouco, vou postar para vocês e amanhã nós nos encontraremos à tarde com uma convidada que eu amo, que é a Vivi, falando de um tema que eu amo também, que é constelação familiar. Então, um beijo para vocês, boa noite, fique com Deus e até amanhã.